Vamos à leitura. São dois textos. O primeiro está em Marcos 11:12. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Teve comer com Jesus. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se da figueira, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Agora vamos pular lá para o versículo 20, porque aqui ele estava indo da casa do Lázaro para o templo em Jerusalém. Era 1 quilômetro. E ele chegou lá no templo, ele fez uma purificação, uma limpeza no templo, expulsou os cambistas, libertou os animais que estavam lá, as aves que estavam para ser vendidas. Ele fez aquela purificação. E aí, quando ele está retornando, no outro dia, na verdade foi para casa, dormiu no lado, ou no Getsemane, e no outro dia eles estavam fazendo o mesmo percurso, vindo em direção ao templo. No versículo 20 diz assim: passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se do que acontecera no dia anterior, Pedro foi e falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tem fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, diga comigo, e não duvidar em seu coração, de novo, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedis, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Tem um outro texto, mas eu não vou pregar sobre essa parte aqui. Eu queria só fazer uma observação nesse último versículo, versículo 25. Ele está falando aqui sobre você orar, ou você fazer uma declaração, e crendo em seu coração, sem duvidar, amém? Amém? Isso é a forma a receita para você obter vitória e resposta do Senhor. Mas aí na parte final aqui, parece que não tem nada a ver com o contexto, e aí muita gente se engana. Porque a ausência de perdão é uma das coisas que nos faz duvidar em nosso coração a respeito das declarações que fazemos. Quando, por exemplo, dizemos: demônio, saia dele. Se estamos em falta com algum irmão, lembramos as faltas que temos com Deus, e a nossa fé não se firma para uso de autoridade. Ou se dissemos: monte, vai para o mar, em nosso coração, em nossa boca, tudo ok, a declaração foi linda, mas em nosso coração nós questionamos, dizemos: será que eu tenho essa autoridade? Será que vai ser assim do jeito que eu estou falando? Por quê? Porque eu sou um mero pecador limitado. Então é isso que acontece. Quando não perdoamos as pessoas, ficamos impedidos de duas coisas basicamente. Aqui, exercício de autoridade, porque isso exige fé, e recebimento de muitas graças de Deus, muitas respostas de Deus. Porque a ausência de perdão, ela apodrece, estraga a base da sua fé. Porque você não pode dizer que tem fé em Deus, que tem Deus, que ama Deus, se você não consegue perdoar o seu irmão. Até por uma questão de consciência, você vai saber que você está em falta, que a sua fé não se sustenta para nada, nem para receber nada de Deus, nem para exercitar a sua autoridade. Amém? Bom, vamos para o texto. Tiago 1, olha o que ele escreve. Ele, de certa forma, ele recebeu essa mesma visão de Jesus. Jesus, no primeiro texto lá, Jesus está falando sobre uma figueira que ele passou a amaldiçoou, e a figueira secou até desde a raiz, secou totalmente de um dia para o outro. E aí o Tiago está dizendo no capítulo 1, versículo 6, assim: peça, porém, em nada, de novo, peça, porém, em nada, de novo, bem alto, peça, porém, em nada duvidando.
Amém? Então, quando eu estou pedindo, eu tenho que pedir com fé. Quando eu estou exercendo a autoridade para mandar o demônio embora, é também com fé, porque é a base para tudo. Porque tem assim, coisa, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A onda do mar, ela só existe porque existe vento. Ou seja, o vento ele exerce uma pressão sobre a água. E ele envia a água para onde ele está indo. Na direção que ele vai empurrar. O homem que pede com dúvidas, ele é um homem que está sob a pressão das circunstâncias. E para onde as circunstâncias estiverem direcionando, essas circunstâncias irão arrastar esse homem. Ele não irá se firmar em nada. Porque tudo que um homem tem diante de Deus para obter vitória é um negocinho chamado fé. E fé que se mistura com dúvida ou com medo não é fé. É um desejo de obter, mas não é a fé bíblica. E aí ele diz ainda, no versículo 7, ele diz: não suponha esse tal homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobro, inconstante em todos os seus caminhos. Duas coisas: ânimo dobro e inconstância. Ou seja, eu preciso muito de uma cura, porém eu vou declarar a minha cura, mas em meu coração eu não creio. Não totalmente, eu creio com dúvidas, eu creio com medo, com receios, eu creio, mas eu duvido em meu coração que isso aconteça. Não tem como eu receber nada do Senhor. Inconstante em que sentido? Eu começo um negócio, mas eu só vou até ali. A fé bíblica é essa fé que Jesus falou. Você tem que fazer uma declaração sem vacilar em seu coração, sem você ter dúvidas no seu coração, sem você... Porque toda dúvida que vem lá no seu coração, que entra no seu coração, a dúvida, ela é também chamada de incredulidade, ou ela é a mãe da incredulidade. Como é que você pode achar que uma fé dessa é perfeita? Uma fé que ela é suficiente para você fazer uma declaração, mas em seu coração você está duvidando, você está sendo incrédulo no seu coração. Até para você ser salvo, tem essas duas fases. É fácil declarar com a boca que serve a Jesus, mas você crê no seu coração que Ele realmente ressuscitou, ou te ressuscitou dos mortos. Você crê em seu coração que, mesmo você vivendo em 2023, você crê que, independente de tempo, porque tempo é para quem está vivo. Onde Deus habita, o tempo não manda. Mas você crê no seu coração que no momento em que Jesus foi ressuscitado dos mortos, você foi ressuscitado com Ele? Você crê em seu coração sem nenhuma dúvida? Bom, se você não crê, então nada crê. Porque declaração de boca, meu irmão, é fácil. Crer no coração é outra história. Amém? Eu quero que a gente medite hoje, essa noite, sobre esse assunto aí. É um passo que eu quero que a gente dê essa noite, um passo de fé, para que nós possamos ter vitória sobre esses problemas da nossa vida, ou as coisas que vêm sobre nós. Amém? Vamos seguir aqui então, queridos. Eu quero que vocês vejam isso. Se eu fosse dizer, dar um tema para essa pregação, essa palavra de hoje, eu diria o seguinte, crer sem dúvidas. Amém? Essa é a grande questão. Crer sem duvidar. Amém? Essa questão de você crer sem ter dúvida nenhuma está relacionada, por exemplo, a quantas respostas você está esperando de Deus e nunca recebeu. Aí outros dizem, não, é só uma questão de tempo. Outros dizem, não, é porque você não teve fé suficiente. Eu não estou querendo dar razão para cada caso em caso, mas eu vejo casos na Bíblia em que essa questão de você não ter uma fé suficiente. Qual é a fé que é suficiente? Essa fé sem dúvida é a fé bíblica. Quando você não tem essa fé suficiente, você declara com sua boca, mas você não tem no seu coração, por isso você não recebe. Conforme os textos que eu acabei de ler, amém? Vocês estão entendendo? Isso é palavra de Deus. E Tiago diz, não suponha. Você pode supor que vai receber alguma coisa do Senhor, mas o que ele está dizendo é que aí você supõe que vai receber, você vai receber coisa alguma de Deus. Se você declara com a sua boca, mas no seu coração você não crê. Amém? Amém. Eu creio, pastor, mas o mais é incredulidade para mim. Amém? Amém? Vocês lembram quando Jesus foi lá no Monte da Transfiguração, aí quando desceu, Jesus estava com Pedro, Tiago e João lá em cima. Quando desceu, tinha gente discutindo com os outros lá, porque o homem tinha trazido o filho, nasce desde a infância,
Posso ir, bichinho, tadinho. Ele era epilético. Aí Jesus chega para um cara e diz: o que você está discutindo com eles? Aí eu trouxe meu filho aqui, eles não resolveram coisa nenhuma. Tá? Se o senhor puder fazer alguma coisa. Aí Jesus fala assim: pode, se tudo é possível, o quê? Creio. Aí o demônio manifestou, Jesus expulsou, o vinho ficou como um ovo, Jesus mandou me levantar, ele levantou, ficou tudo ok, amém? Quando chega em casa, eles perguntam: mestre, os discípulos, os 12, eles tinham sido enviados por Jesus para expulsar demônio, para curar enfermo. Eles tinham voltado alegre, dizendo: olha, os demônios se submetem a nós, por causa do seu nome. Eles já tinham tido essa experiência. Eles chegam em casa e dizem assim: mestre, por que não funcionou nesse caso aí? Aí Jesus fala assim: por causa da pequenez da vossa. Por causa da pequenez da vossa? Só isso. Aí essa caixa só se espera com oração de jejum. Não. Depois de por causa da pequenez da vossa fé, bom, acabou, já respondeu. Se você for atrás das palavras de Jesus, você vai ver quantas vezes ele censurou, criticou, ele proibiu esse uso dessa fé, uma fé não que se ofenda, mas é uma fé vagabunda, uma fé que não vale nada. Sabe quando você compra um produto que parece que é muito bom, você chega em casa, é vagabundo. Não aguentou nem quando fui abrir aqui a embalagem, o negócio já quebrou. Não valia nada. A nossa fé às vezes é assim. Você sabe quando Jesus fala assim: vocês ainda não têm fé? Onde está a vossa fé? Você já leu onde Jesus faz esse questionamento com ele? Cara, quase estarrecido quando Jesus estava no barco, mandou que o vento aquiedasse, que o mar aquiedasse, que o vento emudecesse. É esse que até o mar e o vento obedece. Jesus sempre censurando a incredulidade ou a falta de fé deles. E eles estavam com Jesus. Se qualquer pessoa chegasse para eles e dissesse: você crê que esse homem aí que você está seguindo é o mestre? Qual seria a resposta deles? Primeiro disse: eu creio firmemente que tu és o Filho de Deus vivo. Amém? Mas existe um crer, existe outro crer. Crer em Jesus, crer que ele pode fazer todas as coisas, é um ponto. Agora, crer que a autoridade que ele tinha, que deu, e eu vou exercitar em nome dele, para promover a glória dele, aí você começa a vacilar, quando você começa a se comparar e ver que Jesus era perfeito, você não. Jesus era filho de Deus e também você é, mas ele é o filho de Deus. Nunca pecou, você pecou. E aí você começa, até por uma questão de consciência, a deixar entrar em seu coração uma fé que não é fé bíblica, ou não é a fé que Jesus ensinou. E essa noite eu quero que a gente possa fazer uma correção disso aí, amém? Queridos, quantos de nós estamos dentro da igreja e estamos doentes? Me responda essas questões sérias, porque nenhum pregador fala sobre essas coisas. Quando fala mal do mundo. Por que as pessoas estão dentro da igreja doentes? É porque Deus não está? Bom, pode aceitar essa resposta. É porque Deus não está ali? Por que as pessoas estão doentes? É porque a esperança, sabe, que faz adoecer a alma mesmo. Mas é porque a nossa fé é frágil. É porque a gente está em pecado. É porque isso, é porque aquilo. Gente, a palavra de hoje, a intenção, o objetivo da palavra de hoje é que você entenda que tudo isso que tem ocorrido conosco, essa aparente ausência de Deus, parece que não se manifesta em nada, é só por ausência desse único ponto que eu quero falar para vocês. A gente tem uma fé que a gente declara com a boca, mas nós estamos com o coração enfraquecido por causa de nossas escolhas ruins e nosso pecado. Nós temos que purificar a nossa vida, para que quando nós batemos o pé e dissermos é assim em nome de Jesus, acontece do jeito que você falou. Quando você estiver exercendo a sua autoridade diante do mal, entende? Ou quando estiver pedindo alguma coisa, vai ser como você declarou, porque você vai crer de todo o coração, sem dúvida alguma. Amém? Amém? Quando a sua consciência começar a questionar suas declarações, você vai pegar a Bíblia e vai confrontar a sua própria consciência.
Davi falava, conversava com a alma dele, a alma que é mente. Porque estás abatido a minha alma, espera no Senhor, pois aí o louvarei. Eu e você temos Bíblia para fazer como Jesus fez com o próprio Satanás. Não porque está escrito. Não, vai acontecer do jeito que eu estou declarando, porque está escrito que é assim. Eu creio em Jesus, ele não mente. Amém? Você declara uma cura, mas você tem que crer. E a sua mente começa uma guerra enorme, terrível aqui, ó. Não mais, não mais, não mais. E nisso, Deus parece que não está mais querendo se manifestar em tanto mundo. Mas isso não é verdade. A verdade é que nós estamos muito bons para declarar nossa fé abertamente. Mas não cremos de todo o coração. Nós cremos parcialmente. Amém? Bom, então, esses males que nós temos visto aí, eles todos têm relação com um negócio chamado ignorância. Esses dias eu compartilhei um vídeo com vocês aí, o Silas Malafaia dizendo que o pior inimigo da igreja de nós crentes não é o diabo. Eu concordei completamente com ele. Não é o diabo. Eu já dizia que nunca foi o diabo, porque o diabo está ali, eu me submeto a Deus, eu faço resistência a ele, ele foge. Mas quando eu falo em minha carne, eu tenho que fugir, porque eu não posso resistir a minha carne, não posso ir contra ela, eu tenho que fugir dela. Então minha carne é pior do que o diabo, sim. Mas ele coloca a seguinte situação bíblica: a ignorância é o pior inimigo. Ele declara lá: o meu povo tem sido destruído porque ele fala o quê? Conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E tem tantos textos que o Senhor chama a gente ao conhecimento dele. Amém? Esses homens de Deus aqui, que estavam seguindo Jesus, ficaram abismados, porque Jesus liberou uma palavra num dia, no outro, a figueira estava sequíssima. Mas eu quero perguntar a vocês, e se Jesus tivesse dito para ela assim: quando eu voltar amanhã, você vai ter figos aqui para mim. Você crê que ela estaria cheia de figos, sim ou não? Quem crê? Amém. Quem crê? Amém. Ora, a vara de Arão não tinha mais nem casca. Era um bastão. Uma vara. Um bastão. Floresceu da noite para o dia, que deu amêndoas, sem estar enterrado em canto nenhum. Se Jesus tivesse abençoado, teria ou não teria frutificado? O que eu aprendo com isso aqui, irmãos? É que uma palavra só do Senhor resolve tudo, amém? Por quê? Porque Jesus não duvida. Ele não tem dúvida a respeito daquilo que ele declara. Ele está passando isso para a gente. Só olha, presta atenção. Basta você fazer uma declaração, né, em nome. Ele estava representando o Pai dele. E com o coração totalmente crente. Não dê lugar a dúvidas. Todo mundo base a palavra. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, quando eu tenho ignorância relacionada ao conhecimento do Senhor, das verdades do Senhor, eu posso ser enganado pelo diabo. Mas se eu não ignoro as verdades de Deus, toda vez que ele vem com uma gracinha, eu vou dizer não, porque está escrito. Amém? Quando eu tenho ignorância, por exemplo, a respeito da aplicação das verdades de Deus, como é que é isso? Não, é o seguinte: esses dias modernos estão muito mudados. Tudo é relativo, pastor. Então vamos fazer a vontade de Deus, mas vamos alterar aqui a Bíblia para poder a gente pegar. Dar uns sim, né? E ninguém notar que a gente está fazendo um outro caminho. E aí a gente vai aplicar o negócio parcialmente, em parte. A gente vai crer em parte, a gente vai servir em parte, a gente vai ser devoto em parte, a gente vai adorar em parte, porque vai sempre ter uma parte que não vai estar ligada à fé bíblica. Quem está entendendo? Quando a gente estiver orando por alguém, cadê a fé bíblica? Não tem. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu oro com todo o meu coração: ó Senhor, em nome de Jesus seja curado. Mas eu não creio. Se eu não creio, já era. Não se trata somente de crer ou de confessar algo bíblico, mas a ideia aqui é crer e declarar aquilo que você está crendo,
sem duvidar em seu coração. Então, o que nos faz duvidar no coração? O que faz a gente, deixar dúvida entrar em nosso coração? Como é que eu posso vencer tudo e obter vitórias, receber algo do Senhor, misturando fé bíblica com incredulidade ou com medo? Como eu posso fazer isso? Como eu posso me livrar de estar cocheando entre dois pensamentos? A guerra é aqui, Quando ela diz que o povo estava cocheando entre dois pensamentos, cochear é quando você tem uma perna menor do que a outra, você se tornou coxo. Então você não anda reto, você anda assim, porque você tem uma perna menor do que a outra. Ou seja, estou com Deus, estou comigo. Estou com Deus, estou com o diabo. Estou com Deus, estou com o mundo. Estou com fé, estou com medo. Estou com fé, estou com dúvida. Estou com fé, mas receoso. Senhor, cura. Mas e se não curar? Essa é uma das piores armadilhas da nossa carne, nossa mente. Nós temos que vencer, temos que nos esclarecer sobre esse assunto. Amém? Quando você tem um problema, você tem que peixar para resolver. Nós temos que peixar isso para resolver. Amém, queridos? E eu tenho que saber exercitar minha fé em Jesus Cristo. Tem que ser uma fé completa, sem misturas. Como é que eu vou... Queridos, você já percebeu uma coisa? Jesus amaldiçoou a figueira, mas como eu falei, se eu tivesse abençoado, ok, né? Agora vamos fazer um exemplo meu e seu aqui. Na hora que você abençoar alguém, dependendo da doença que está sobre esse alguém, a dúvida vem em cima de você. Vem ou não vem? Ela quer te dominar, a guerra vem na mente. Mas, por que na hora de você amaldiçoar alguém, você não tem dúvida alguma? Alguém já fez isso? Na hora de amaldiçoar, mas será que essa maldição vai se cumprir? Não, a pessoa só declara e com todo o coração cheio de ódio, ira e desejo de vingança, de justiça própria, a pessoa abre a boca com todo o coração, ela espera o veneno, cheio de ódio e amaldiçoa alguém. Vocês já perceberam isso? É mais fácil amaldiçoar, sem dúvida alguma. Eu quero que se lasque. E a pessoa chega a imaginar a outra toda lascada. Ela chega a visualizar. Eu tenho certeza, me fez mal, vai pagar. E é uma declaração firme, convicta. Mas na hora de você liberar uma bênção, você em nome de Jesus, Senhor, se for da tua vontade, faça. Se não for, eu vou fazer o quê, né? Eu faço. Eu estou falando bobagem ou é assim mesmo que é? Não é assim, irmãos? Quando é para fazer o bem, a dúvida vem. Quando é para fazer o mal, não vem dúvida nenhuma. Porque nós somos maus, somos vencidos. O pecado e a guerra é aquilo. O que Jesus está dizendo é que se você tiver medo, é convicção. Que ele tem, as declarações que ele faz, vai acontecer o mesmo resultado. É como pegar uma receita de bolo. Tem como você pegar uma receita de bolo de chocolate e depois querer, sei lá, que apareça um bolo de milho lá. Amém? Vamos seguir Jesus aqui nisso aí. Amém, queridos? Não deixe o seu coração se encher de incredulidade. Amém? Amém. E veja lá o ponto aqui, Como é que eu vou poder me livrar de estar cocheando entre esses dois pensamentos no momento de exercitar a minha autoridade em Cristo Jesus? Sim, porque é o exemplo que eu acabei de dar. O cara eles foram lá, os 72 foram lá, oraram, curaram, expulsaram demônio, fizeram acontecer, mas naquele momento não deu certo. Por que será, irmãos? Alguém pode dizer assim, não é porque Jesus tinha mandado ele na comissão e a autoridade de Jesus sobre eles era só para aquele momento. E o momento em que o menino epilético apareceu foi um momento posterior. É engano, porque Jesus tinha dado autoridade para eles e essa autoridade deveria permanecer. O fato é que eles perguntaram a Jesus por que tudo funcionou.
Então, quer dizer, depois daquela comissão que Jesus fez, 2 em 2, eles continuavam expelindo demônios, curando enfermos, mas bateram de frente, num caso que, pá, em nome de Jesus, sai dele! Ele nem tosse, né? Satanás, sai desse menino. Jogar o menino no fogo, jogar na água, podia matar. Não teve reação. Porque os 12 tentaram ministrar na vida daquele cara, daquele menino. Tem nem cócega. Olha, irmãos, tem casos e casos. O caso do menino era mais sério, exigia uma fé sem nenhuma dúvida. E isso nenhum dos 12 tinha ainda. A fé deles estava sendo aperfeiçoada. E é isso que eu aprendo aqui. A minha fé e a sua fé estão sendo aperfeiçoada. Pode ser que você bata de frente com uma situação que você não tem como resolver e não tem. Pergunta a Jesus, por quê? Por que não funcionou? Então, ele já deu a resposta. Você precisa aperfeiçoar a sua fé de forma que não entre nem 1 milímetro de dúvida, medo, receio, ou seja, de tudo. E como é que eu aumento a minha fé? Isso aumenta a nossa fé, não é? Pois é, como é que eu faço para aumentar a minha fé? Confessando a palavra. A fé vem pelo? Sim. Acabou esse negócio de fazer oração e leitura bíblica silenciosa. Leia audivelmente. Então, põe a Bíblia para ouvir lá. Você escuta, escutando, meditando e preparando, pensando. Amém, queridos? A fé vem pelo ouvir. Se nós cuidarmos do nosso coração, nós vamos ter essa fé. Se você estivesse com arritmia cardíaca, você faria um check-up e faria um tratamento se fosse necessário? Quem faria isso? Quem diria, eu quero morrer mesmo. Arritmia assim, daqui a pouco ele para, eu vou pro céu, eu bem. Você faria um tratamentozinho se fosse preciso? Faria, não é? Pois bem, como cuidar do seu coração? Você tem que colocar um filtro, coração aqui mesmo. Coloca um filtro, irmãos. Você tem que ficar com um filtro para não passar as coisas do capiroto, Satanás. Tem muita coisa que vem e entra, e você vai deixando, vai instalando. Daqui a pouco você vai tentar fazer uma limpeza e não sai mais nada. Temos que cuidar as coisas pequenas que vão entrando na sua vida, entrando pelo ouvido, pelo ver, os seus sentidos. Coloque um filtro. Amém? Não deixe passar o que não presta, não. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que vocês devem guardar, guarde no seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Amém. De onde é que procede a fonte da vida? De onde é que procedem as fontes da vida? De onde? Por que você está cuidando da sua casa, do seu filho? Você cuida de tudo. Do seu emprego, dos seus projetos, mesmo do seu coração. Isso é loucura, irmão. Isso é loucura. Você vai virar um zumbi. Daqui a pouco você está morto. Não sabe que está morto. Você acha que está vivendo, você está morto. Está igual como está na Bíblia. Tem nome de que vive, mas está morto. Está fedendo, está podre já. Cuidado, as fontes da vida, ela flui do seu coração, do seu interior, do seu espírito. Amém? Cuida disso. Ah, como assim, pastor? Gente, como é que se cuida de uma coisa? Tem que colocar o toalha em cima, né? Tem que estar pronto para proteger, sim ou não? Protege o seu coração contra toda incredulidade. Como assim? Eu escuto tanta coisa imunda, tanta coisa nojenta, tanta notícia ruim. Na hora você abre a boca quando escuta uma coisa ruim e libera uma coisa pior. Confirmando em nome de Jesus que você é um crente que faz tudo em nome de Jesus para a glória de Deus, eu creio, confirmando que aquela desgraça não é só aquela desgraça, é algo pior. Ao invés de você simplesmente abrir sua boca e dizer, não, mas não vai dar isso não. Não, está escrito que não é assim, não é assim não. Ah, isso está ruim, tá. Vai piorar. Não. Pode ser que piore. Mas eu abençoe o nome de Jesus. Espero que não piore. Pelo menos na minha vida não. Aqui não. Aqui eu sou de Deus. Amém? Guarde seu coração. Para de fazer escolha ruim. Escolha besta. Amém, queridos?
Uma pessoa com um emocional abalado, lembra a história de Jó? A penúltima vez que eu preguei aqui, quem lembra a história de Jó? Aquele cara ali, ele realmente merecia receber um elogio daquele. O Senhor disse: não tem ninguém na terra como ele. Porque era meu amigo, quando apertasse o primeiro ponto, eu já, sabe, desmanchava ali mesmo, acabava com tudo. Endoidava, virava o cabeção. Uma pessoa com emocional abalado é munição para você perder a sua guerra aqui. Ó. Você questiona Deus, questiona a Bíblia, questiona a sua existência, você questiona tudo. Guarde o seu coração. Amém? Então a divisão de pensamento e sentimento, quando você está com pensamento e sentimento dividido, a Velma disse outro dia aqui sobre essa questão daquilo que você declara relacionado ao que você pensa e ao que você sente. Amém? Você não pode controlar o que você sente, mas você pode controlar o que você fala. Não é isso? Mas como você está dividido aqui, ó, está dividido aqui, irmão, isso é indício de incredulidade. Você não tem firmeza, você está sem raiz, você está sem base. Não, eu sou de Jesus, mas eu não sei bem o que é ser de Jesus. Essa é uma palhaçada. Não, eu quero ir para o céu, seguir a Jesus, mas eu não sei muito bem como é que é esse negócio de seguir Jesus, não. Irmão, você tem que saber quem você é e o que você quer, para onde você vai. Você tem que estar firmado em alguma coisa. Nada de você ficar declarando se, mas e que, nada disso, irmão. Em nome de Jesus. Não deixe o seu pensamento ficar dividido, não. Não deixe seu sentimento ficar dividido com relação às verdades de Deus. Verdade de Deus é verdade de Deus. O resto se exploda. Achou ruim? Se exploda. Vai fazer biquinho? E se exploda. Não estou nem aí. Sem querer ofender ninguém, mas se todo mundo aqui se levantar contra mim por causa de uma verdade de Deus, eu fico sem vocês tudo. Mas eu fico com ele. Amo mais vocês. Mesmo jeito que eu amava meu filho, colocava ele acima de Deus. Aprendi uma lição. Eu e Deus somos maioria. Vai levantar o mundo todo dia, eu e o Senhor somos maioria. Eu e ele somos mais fortes que o resto. O mundo inteiro vai levantar. Porque ele agiu muito peça. Até uma coisa. Se eu estiver pegando contra ele também, quem é que vai ser meu advogado? Então vale a pena você pegar o Senhor e as verdades dele. Não abra mão das verdades do Senhor. Amém? Quando estiver apertado, fique mais de Deus. Não. Para de loucura. O que Deus declarou é a verdade. Lute por essa verdade. Não fique dividido por causa das mentiras de Satanás. Foi isso que ele fez lá no Éden. O Senhor disse: não come dessa árvore, não, você vai morrer, irmão. O que o diabo falou? Ei, Eva, vem cá, come, você vai ficar magra. Vai ficar beleza, todo, irmão. Tá todo. Não, Deus disse que não podia não. Nós vamos morrer para nem tocar. Que conversa, Deus sabe. Estava mentindo de vocês, eu estava tentando mentirinha, estava brincando com vocês. Ele sabe que vocês precisam ficar espertos, sabendo o que é certo e o que é errado. Tá. Sabe por que o diabo venceu? A guerra foi aqui. A Bíblia fala para você estar preparado para lutar e fazer acontecer todo o argumento que se levante contra a soberania de Deus. Essas palavras, essas declarações do diabo, da carne, estão aqui. É verdade, Deus, vocês são amados, nós somos amados, amém? É verdade que Ele já nos deu a vida eterna, amém? É verdade que somos o povo mais feliz da terra, amém? É verdade que somos os mais prósperos da terra, amém? E é verdade que somos a maior autoridade desse mundo, amém? Não deixe o diabo ofuscar essas verdades, senão você vai ficar. Queridos, Jeremias capítulo 17, verso 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Aí o versículo 10 diz: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Aqui fala de duas coisas: fala de pensamento e fala de ações. Amém, queridos? Geralmente eu vou agir a partir daquilo que eu estou pensando.
Agora é interessante, o lugar de onde procede a vida, né? As correntes da vida, é o lugar onde os inimigos de Deus querem embrulhar os poços, né? Ele fez na história do Isaac, os inimigos jogam pedra nos poços, nas nascentes. Do mesmo coração, onde procede as fontes da vida, é um local, um negócio totalmente comum. Por quê? O pecado entrou. O pecado maculou, o pecado pegou essa nascente. A gente pode tirar essas pedras, por esse bicho que cultura, né? Esse rio de águas vivas. Amém, queridos? Vamos para um penúltimo ponto. Diz aqui o seguinte, ó. Fala para o seu irmão assim, olhe para Jesus e só para ele. Agora fale bem alto para o outro lado, do outro lado. Olhe para Jesus, só para ele. Agora aqui para você mesmo. Diga, ei, preste atenção, é só Jesus. Fala para você mesmo. Diga, minha alma, olha só para Jesus. Amém? Só para Jesus. Tem a atitude certa, irmãos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim que, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí o versículo 2 diz, olhando para Jesus, olhando firmemente, outra versão diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, por tua cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Tem a atitude certa, olhando para Jesus. O negócio está feio. O seu Senhor enfrentou uma situação mais feia que a tua e venceu. O mundo está conspirando contra mim. O mundo conspirou muito mais contra o seu Senhor e ele venceu. Amém? O seu Senhor está à destra de Deus Todo-Poderoso. Ele venceu tudo. Então, em nome de Jesus, olha só para Jesus. Olha só para Ele. O que acontece, irmãos? Nós desfocamos a pessoa de Cristo. E quando a gente desfoca Ele ali, pronto, acabou. Eu desfoquei aqui. Pronto. Gente, luz tem muito, mas Ele disse, eu sou a luz do... Quem é a luz do mundo? Você desfoca da luz, você vai estar em trevas. Você só vai ver escuro. Nós desfocamos de Cristo quando nós olhamos para nós mesmos. O Senhor chamando Gideão cheio de ódio, né? O Senhor é contigo, um valente aqui, conversa. A gente está aqui, o Senhor é conosco. O que é feito das grandes vitórias que ocorreram no passado? O Senhor chama Moisés. Queridos, a gente desfoca de Cristo, a gente perde tudo. A nossa fé fica muito distante. Tem uma das coisas que reafirma muito a sua fé, embasa muito a sua fé, é quando você tem convicção que está no propósito de Deus, você fica assim meio revoltadinho, mas revoltado pela coisa certa, por cumprir a vontade de Deus. Revoltado contra a sua carne, contra o pecado, contra o mundo. Essa revolta aí você pode se revelar para você. Pode se revoltar no seu. Você vai ter uma convicção do pecado. Se você odiar o pecado, você vai ter uma convicção do pecado. Você vai ter uma fé bíblica. Amém? O problema é que quando nós olhamos para nós mesmos, nós não gostamos do que vemos em nós mesmos. Nós olhamos para as nossas capacidades. Nós calculamos, vemos que elas são insuficientes para aquilo que nós queremos. Diante de um desafio grande, aí que a perna treme. Porque olhamos para nós mesmos. Davi estava olhando para ele mesmo quando ele enfrentou Golias. Ele estava olhando só para a recompensa. Ele enfrentou a recompensa, mas ele estava olhando só para a recompensa, por ambição. Eu quero a isenção dos impostos e a mão da filha do rei do casamento. Era isso? Não, ele disse, olha, está dizendo para arrancar minha cabeça, eu vou cortar, arrancar a sua cabeça. Em nome do Deus vivo a quem você afrontou. Você vem para mim aí todo, né, parecendo um arsenal, porque eu vou contra você só em nome do Deus de Israel a quem você afrontou. Veja aí o cara entrando numa guerra.
sem nem, sabe o que é isso? Eu admiro uma coisa em Israel, era o povo rebelde, era um povo bom, tinha umas chineladas assim, havaiana, muito feio. Aprender a ter moral, gente. Tão amado por Deus, sempre fazendo fidelidade. Porém, quando tinha uma liderança fiel, olha, eles iam para a guerra de jejum. Você está louco, irmão? Quem é que fica aí para trabalho de jejum? Eu vi 2 vezes por semana. A perna treme ou não treme? Quando você vai de jejum, passa o dia de jejum. Dá para você encarar uma outra pessoa e se livrar de morrer? Não dá para você levantar nem a espada, né? Mas o que dá para você sair correndo se a perna não estiver tremendo muito. Eles iam de jejum para a guerra. Como assim? Eles precisavam de Deus com eles. Sem Deus eles iam perder de qualquer jeito. Ou de bucho cheio ou vazio eles iam perder. Estavam fadados ao fracasso. Vocês estão entendendo isso ou não? Para andar com Deus você tem que estar disposto a fazer loucura. Não precisa você ficar achando que vai dar certo sendo um crentezinho. Perdeu o mané. Né? Perdeu. Qual é o crente? Perdeu o mané. É o crente comum. Tem nome de crente, mas é só o nome. Se duvidar, nem o nome tem. O nome que ele tem de crente só funciona lá na igreja. Chega em casa, é um filho do caminhão. Você não pode achar que isso vai dar certo. Queridos, desfocamos de Cristo quando contemplamos situações amedrontadoras, ameaçadoras, desafiadoras em nosso redor. Nós tememos, nós questionamos. Quer algum exemplo? Está lá, o Pedro. Desafio medonho, né? O mestre grita: sou eu! Não tema! Se é o senhor mesmo, deixa eu ir. Primeira coisa. Eu no lugar dele, eu dizia: é o senhor mesmo, vem até aqui para a gente enxergar bonitinho. Para que ele querer andar em cima das águas lá? Se é o senhor mesmo, o cara tinha acabado de dizer que era ele, a duvidade da palavra dele, aí lá vai Pedro. Todos nós sabemos essa história, sim ou não? Ele reparou na força do vento e nas ondas. E de noite você não enxerga nada. Onda movimentando no escuro, você vê o que você quiser. O que o medo estiver fabricando, você é um monstro, é o Leviatã, é o Satanás das águas que está vindo para me tragar. Vamos morrer, nós vamos morrer tudo aqui. Vocês estão entendendo, sim ou não? Pedro olhou em redor. Eu acho interessante a experiência de Daniel. Ia morrer todo mundo. A pessoa ficava doida. Rei maluco, velho. Tem um sonho. Eu esqueci o sonho, peraí. Cadê os magos, necromantes, feiticeiros, agoreu, satanista, todos os istos? Vem cá você. Eu tive um sonho e eu quero que vocês interpretem o sonho. Aí ele disse: senhor, conte o sonho. Não, eu nem sei o que eu sonhei, eu quero que vocês me digam o sonho que eu sonhei e diga a interpretação. Não, senhor, não tem ninguém que seja capaz disso não, conte o sonho. Não, negativo. Ou vocês vão falar o sonho, a interpretação, ou vai morrer todo mundo. Daniel encarou o desafio. É impossível para qualquer ser humano, sim ou não? Isso é impossível? O que faz uma pessoa... Ele estava doido da cabeça? Não, diga aí para o chefe: peraí, é só isso, vou orar a Deus agora. Peraí, deu um tempinho aí. Foi lá e resolveu fácil. Irmãos, quando estamos sós, tudo se torna impossível para nós. Mas eu glorifico a Deus porque tudo é impossível para nós, porque isso nos força a crer. Só passa a ser possível quando nós cremos. Mas temos que crer de todo o coração. Amém? Olha, teve aquela história do decreto, né? Um mês só pode orar ao rei. Apontaram, colocaram ele lá dentro da Caverna do Dragão lá. Quem assistiu o filme Caverna do Dragão? Não tinha o mestre dos magos lá? Pois é, a história de Daniel, ele é o mestre dos magos. Então Daniel é o mestre dos magos. Daniel foi para a cova do Caverna do Dragão, dos leões lá. Daniel capítulo 6, versículo 3 diz assim: então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova.
Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque ele creu no seu Deus. Irmão, quem é que sabe que Daniel crê no Deus dele? Quem é aqui que crê, todos aqui crê em Deus? Mas para aquela situação, isso está dizendo aqui, ele só saiu vivo de lá porque ele creu firmemente no Deus dele. E ele diz para o rei: ó, vive para sempre. O meu Deus a quem eu vivo, como o Senhor tinha falado, mandou o anjo, fechou a boca dos leões, porque eu não estava em falta diante de Deus. Igual o Senhor também não peguei, não. Não é interessante, irmãos? Os nossos atos ajudam a termos uma fé inabalável para momentos como esse. Porque parece loucura, mas quando Daniel soube que o decreto foi colocado pelo rei, a primeira coisa que ele fez foi para o quarto, foi orar. Mas é um decreto real, é um decreto presidencial, é um decreto das autoridades. Irmão, todo decreto desafia a lei do Senhor, a Bíblia, a palavra do Senhor. Não deve ser obedecido, não, irmão. O que Pedro falou para as autoridades foi: mais importa obedecer a Deus do que a vós outros. Eles açoitaram: não fale mais em nome de Jesus. Que conversa, sai de lá por direto do tempo, por lá falar de Jesus. Você vai bater, bate de novo. Quer dar uma surra bem grande, dê uma surra maior, mas nós vamos continuar falando. A não ser que mate, porque essa ordem nós recebemos do Senhor. Amém? Tenha essa fé inquestionável. Nós desfocamos do Senhor quando nós nos sentimos enfermos, quando nós sentimos alguma dor, seja dor emocional, dor física. A dor física tem aquela característica que passa rapidinho, assim. Tem umas que duram um pouco mais, como o nascimento de uma criança, e sei lá, né, você corta alguma parte do seu corpo em um lugar que não tem hospital, você vai sentir um pouco mais de dor. Mas não tem coisa pior do que uma dor emocional. Por quê? Porque ninguém sabe qual é o remédio que coloca ali. E aquela dor se torna o centro de tudo na sua vida. Qualquer tipo de dor, ela toma o centro da sua atenção. Você tem que aprender a olhar para Cristo mesmo quando está doendo. Fala para o seu irmão aí. Mesmo quando está doendo, irmão, olha para Jesus. Olha só para Jesus. Olha para a sua dor, não olha para Jesus. Nós desfocamos de Cristo quando estamos cansados, exaustos, sobrecarregados. Nós aprendemos a descansar nele. Nós aprendemos a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Amém? Nós desfocamos de Cristo quando nós contemplamos o mundo todo cheio de oportunidades. Nós queremos vencer, queremos conquistar. Irmãos, e quando nós não compreendemos, ou não, sabe, ou quando não aceitamos bem o propósito de Deus para nós, nós desfocamos de Cristo. Tem coisas que Deus escolheu para a autoridade dele, isso não tem que mudar. Amém? E nós desfocamos de Cristo quando nós criamos expectativas que não tem nada a ver com a vida de Deus. São expectativas vazias de Deus. Totalmente vazias de Deus. Nós desfocamos de Cristo quando somos ignorantes quanto às promessas e profecias ministradas a nosso respeito, né? Desfocamos da pessoa de Cristo quando nós pensamos que merecemos alguma coisa. Você já viu aquela pessoa que diz assim: ora aí, se eu merecer, ele vai me dar uma graça? Quem é que merece alguma coisa? Quando a pessoa diz se eu merecer, ela está faltando nela. Ninguém merece nada, não, é pela graça que você salva. Você não pagou nada para chegar no céu. Jesus pagou tudo. O que você acha que as outras coisas você tem que, se eu for achado, merecer tudo? É Jesus que é o centro, não é eu nem você. O último ponto onde nós desfocamos a pessoa de Cristo é quando colocamos a nossa esperança em qualquer outro ser humano. Tem igrejas que não deslancham. Todas as igrejas que nós fundamos, em Minas, todo lugar nós fundamos. Lá tem gente que é discípulo nosso. E o que eu escuto deles quando eu vou lá é assim, ó: glorifico a Deus porque o Senhor me ensinou a buscar o Senhor Jesus. Porque doeu muito quando vocês foram embora. Mas nós permanecemos no Senhor. Amém, queridos? Colocar a sua esperança em outra pessoa
ainda que seja uma pessoa de Deus, você vai desfocar do propósito. Não faz isso não, irmão. Olha só para Jesus. Para quem nós estamos olhando? Temos que olhar para Jesus. A situação está feia. Olha para Jesus. Você pode ter sido colocado como cordeiro no meio dos lobos, mas olha para Jesus que ele está ali no meio. Ele não é um ser covarde que vai te colocar lá para você ficar sendo atormentado pelos lobos, não. Quando ele diz que vai colocar você como um cordeiro no meio dos lobos, pode ter certeza que ele está lá no meio. Ele está contigo. Deus não mandou Israel para ir para o deserto sozinho, não. Ele foi junto. Amém? Amém. Tire os seus olhos de si mesmo. Tire os seus olhos do que está em redor. Põe os seus olhos em Cristo. Eu quero que você agora faça uma escolha. Depois de ter ouvido tudo isso aqui, continuar com a fé que você tem, ou partir para a fé bíblica. Tem que ter convicção. Pode ser esperança. Eu quero concluir assim, ó. A fé que nós temos tido, irmãos, ela não é fé verdadeira. Ela é uma mera esperança. Ora, esperança pode te conduzir a algum canto? Tem muita gente aqui com esperança que Deus responda as orações. Eu não tenho. Nós temos esperança que a cura venha. Temos ou não temos? Nós temos esperança sobre os dias ficarem melhores, sim ou não? Mas esperança é só esperança, irmão. Quero te convidar para ficar de pé e começar a buscar o Senhor uma fé que seja verdadeira, que tenha como base a palavra. Hoje você é convidado a mudar estrategicamente a sua vida. Para de ser aquele crente que só faz declarações, mas não crê com firmeza de caráter, de coração. Eu quero que você coloque sua vida diante do Senhor agora. Quero que você levante sua mão para o Senhor e declare para Ele. Você precisa dessa fé. Essa fé. Que ainda que o mundo inteiro se abale, você vai continuar de pé. Ainda que tudo não faça sentido, você vai continuar dizendo: mas eu permaneço no Senhor, porque eu confio em carros, em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Aleluia!